Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção. Hoje eu vou corrigir as 15 questões mais difíceis de linguagem. Lembrando sempre que eu estou disponível para tirar dúvidas no privado, estou no grupo, né, do WhatsApp lá do personal. Então, qualquer dúvida referente à correção ou ao simulado, enfim, qualquer dúvida em relação à matéria de linguagem de humanas, podem me mandar no privado, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar a correção aqui pela questão 14, certo? Então, essa daqui somente metade das pessoas que fizeram essa questão acertaram. Vamos dar uma olhada nela, tá? É um texto que vai trabalhar com funções da linguagem, né? Principalmente, ou com gêneros também, né? Que é a questão da linguagem, da função da linguagem poética, tá? O principal que você precisava saber para resolver essa questão era a questão da função poética. O que, que é a função poética num texto, né? E o que, que é, na verdade, o gênero poético como um todo, tá? Bom, aqui o texto ele vai te dar. Bom, a questão vai te dar um texto, né? Esse texto aqui, 11 do 5, quarentena, dia 52, falando sobre uma pessoa relatando as experiências dela na quarentena, certo? E aqui ela vai estar refletindo bastante sobre a questão da quarentena, sobre a vida dela na quarentena, né? Então ela vai falar da constante mudança que ela teve, né, de casa, das coisas que foram passando, que foram indo e passando durante essas trocas dessas idas e vidas dela de casa, né? E como que ela se sentiu fragmentada, né? E, bom, a principal prova disso, né? É que o próprio texto ele termina com uma pergunta, né? O que falta para me fazer casa, né? Ou seja, esse texto, ele claramente adota uma característica reflexiva, né? Ou seja, ele tem claramente uma reflexão, né? Ele está refletindo. Só que com essa reflexão, né, a gente percebe também, claramente aqui, figuras de linguagem, né? Então, por exemplo, né, essa já é a casa dos meus pais e ela sempre foi elementos comuns. Em um processo de mudança, minha casa ficou em várias casas e meu canto ficou fragmentado, né? Ou seja, a gente percebe aqui a utilização também de figuras de linguagem, né? É, ou seja, o sentido aqui figurado, né? A gente tem aqui a figura de linguagem, né? Linguagem figurada, certo? E bem, isso, se de certo modo, né? Isso tudo aqui é comum à função poética da linguagem, né? E aí eu recomendo, né, que vocês estudem a função poética, tá? Para entender melhor. Mas a função poética é basicamente a função presente nos poemas, né? Então ela justamente vai trabalhar com essas duas questões. Questão da reflexão, né? Então, geralmente o poeta, sempre que ele vai fazer um poema, ele vai estar refletindo sobre alguma coisa. Só que o poeta também, ele geralmente vai usar figuras de linguagem para refletir sobre isso, né? Sempre trazendo também um pouco de subjetividade, né? Questão de afeto, de emoção também, que pode ser posto aí, né? Enfim, então a função poética, ela geralmente vai carregar essas características, né? Vai estar refletindo algo, né? Refletindo sobre algum assunto, usando de uma linguagem figurada, né? De uma linguagem conotativa, usando figuras de linguagens, metáforas, enfim, todo tipo de figura de linguagem possível. E vai também trabalhar com essa questão justamente, né, das emoções, da subjetividade do autor, né, certo? Dado isso, vamos dar uma olhada aqui no comando, né? O comando que ele fala, né? O fragmento diário, organizado coletivamente durante o período da pandemia da Covid-19, manifesta uma prosa poética, né? Uma vez que apresenta um elemento típico da poesia, né? Que é justamente isso aqui que a gente estava comentando, né? Que a gente percebe claramente nesse texto elementos da função poética, tá? É, vamos dar uma olhada aqui. O que, que são esses elementos que constituem, né, essa poesia? A gente já viu, né, que é a reflexão que o autor está fazendo, né? Tanto é que ele deixa essa pergunta no final. E a gente viu também que é justamente a questão aqui dele estar tá usando uma linguagem figurada, tá? Mas vamos achar a alternativa que está falando isso. Né? Letra A. Relação entre seleção vocabular e ritmo textual. Tá. Para avaliar as alternativas, vamos sempre perguntar, vamos sempre buscar se isso seria possível num texto qualquer, tá? É, um texto qualquer de prosa, né? Ou seja, não necessariamente poético. É possível que um texto de prosa tenha seleção vocabular e ritmo textual? Sim.
Ou seja, isso não é algo próprio da poesia, certo? Ou seja, não faz sentido marcar essa letra A porque um texto de prosa normalmente tem essas características, né? Tem essa característica de ter uma seleção vocabular e o ritmo textual. Então a letra A não faz sentido, vamos eliminar ela. Letra B. Estimula a reflexão a partir da linguagem figurada. Exatamente essa é a resposta correta, né? Que é justamente aquilo que a gente apontou aqui, né? O texto há uma reflexão, né? O texto todo é uma reflexão sobre a questão da mudança na quarentena e da fragmentação do autor, né? Ele deixa até essa pergunta no final, justamente para falar sobre essa questão da reflexão, né? E para isso ele vai usar uma série de figuras de linguagem, né? E tudo isso é próprio de um texto poético, né? Uma poesia geralmente carrega essas coisas, né? E não necessariamente um texto literário vai trabalhar com isso, ou seja, é algo que é próprio da poesia aqui, né? Que faz muito sentido essa letra B. A letra C vai dizer: o apelo visual do texto primordialmente descritivo. Poemas são primordialmente descritivos? Não, né? Quando a gente fala de poema, a gente sempre pensa de poemas, por exemplo, de amor, ou então poemas falando sobre temas filosóficos, sobre temas mais sérios, né? Não são, ninguém escreve um poema para descrever, sei lá, uma casa, né? Isso não faz sentido. Geralmente poemas falam sobre emoções, sobre assuntos reflexivos mesmo, né? Coisas na qual você tem um certo um encargo sentimental ou talvez filosófico, né? Ou seja, a poesia, vamos dizer assim, ela é mais séria nesse sentido, né? Ela não vai. Ninguém faz uma poesia para descrever algo, né? Então não faz sentido ser essa letra C. Letra D, proposta de diálogo entre enunciador e receptor. Bom, essa daqui também não faz sentido porque a proposta de diálogo entre enunciador e receptor pode se dar também num texto de prosa, né? Você pode, é claramente concebível, né? Eu escrever um texto é, dialogando com outra pessoa com prosa. Na verdade, isso faz muito mais sentido em prosa, né? Ninguém escreve um poema para falar com outra pessoa, né? Geralmente, quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente usa a prosa, né? Então, não faz sentido ser essa letra D, porque a gente está buscando justamente uma característica própria da poesia, né? Letra E, predominância de frases em linguagem denotativa. Não, né? Como eu apontei aqui no início, né? A gente está tendo o uso de figuras de linguagem. A linguagem figurada, né? É justamente a linguagem conotativa, certo? E a conotativa é justamente essa linguagem figurada, né? Ou seja, usar figuras de linguagem. Ou seja, não é o uso corriqueiro, o uso literal da língua, né? Ou seja, não é a linguagem denotativa, portanto, letra A está errada. Portanto, a gente fica com o gabarito letra B, tá certo? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão, a questão 19, é uma questão que vai falar aqui sobre a filosofia da ancestralidade, né? Um texto longo aqui, né? Ele está falando sobre a filosofia da ancestralidade, né? Então ele começa: a filosofia da ancestralidade está na confluência do pensamento contemporâneo sobre a humanidade, papapá. As avaliações sobre a humanidade como sujeitos são definidos, tomam o centro de diálogo na tentativa de responder e identificar quais fissuras estremecem as relações humanas na atualidade. A ancestralidade representa então como categoria de reconhecimento no modo de assentir a ontologia, né? Ou seja, aqui ele está falando com palavras difíceis, né? Que basicamente a filosofia da ancestralidade é um modo, né, de você perceber, reconhecer, vamos dizer assim, aquilo que é próprio a um povo, né? Uma etnia. No caso, que ele dá o exemplo do povo negro, né? Ou seja, a ancestralidade do povo negro é aquilo que dá, de certo modo, um sentido para esse povo, né? Uma certa cultura para esse povo. Aí ele segue, né? No mês de novembro, o mês dedicado ao reconhecimento das lutas históricas da população negra, os movimentos sociais em suas diferentes dimensões de luta comemoram nas organizações coletivas, quilombolas e outros processos de memórias, histórias, sociabilidades e partilhas que nos aproximam de tradições e da ancestralidade africana e jamais renderam-se às violências às quais foram submetidas, né? Ou seja, de algum modo, né, esse mês de novembro é dedicado tem até o dia da consciência negra, de algum modo para relembrar, né, essa cultura negra e uma certa resistência do povo negro, enfim, com toda a questão da escravidão e tudo mais, né? E de algum modo que isso possa inspirar, né, as pessoas no caso, na etnia negra, o povo negro a continuar lutando por direitos, né? É isso que o texto está dando a entender aqui. Aí ele segue, né? O Novembro Negro, marco simbólico, nos convida a refletir quais estratégias que esses povos utilizaram para sobreviver, como essas ações nos ajudam a responder às inquietações que iniciam essa escrita. Ou seja, justamente isso que eu estou falando, né? É, ou seja, essa data comemorativa de algum modo serve para, além de lembrar, né, e vamos dizer assim, compartilhar essa cultura, né, reforçar essa cultura desse povo, também serve para lembrar, né, as estratégias, lembrar a resistência, lembrar
essas figuras como uma forma de inspiração para prosseguir essas lutas sociais, né? É, Aí ele continua: afirmo que a maior estratégia de sobrevivência foi a nossa capacidade de resistência e de brincar com conhecimentos diversos, meio que aos destroços, colonialismo, papapá. Temos trazido, né, ou seja, ele está aqui falando é, de uma perspectiva negra, né? Ou seja, ele está falando de alguém que está resistindo, né? Alguém que está buscando por esses direitos, né? E como que essa ancestralidade vai auxiliar, vai ajudar ele a justamente criar estratégias, né, rememorando o passado, né, como que o povo no passado resistiu, para ele também resistir no agora, né, ou seja, de algum modo, essa cultura, né, de resistência do passado, essa história de resistência, inspira essa nova geração, ensina essa nova geração a como resistir também para o povo negro, né, no caso aqui da referência do autor. Pá, 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 pá. Temos trazido o olhar para trás e assegurar-se nas lembranças como pontos de reflexões e de possibilidades para viver digno, né? Ou seja, essa cultura, né, essa ancestralidade que eles trazem, né, para o povo dele, pro povo deles, justamente provoca essas reflexões que vão é, liderar, né, que vão inspirar eles a continuarem lutando por resistência, tá? E busca por direitos, que é um movimento social aqui. Apesar das frequentes violações e humanizações, lhe foram submetidas, enfim, né? E ele fala sobre essa questão aqui da escravidão, justamente essa resistência, né? Enfim, o racismo e todas as outras coisas, o preconceito, no qual eles estão lutando contra. Aí o comando vai dizer o seguinte pra gente: no texto, a autora defende o resgate da ancestralidade, por apresentar uma, certo? Ou seja, o que eu falei, né? Essa ancestralidade, de certo modo, é uma cultura, é, aqui especificamente na questão, né, do povo negro. E essa cultura, ela de algum modo auxilia o povo, né, pelo que a autora está falando aqui, a buscar uma resistência, né? Ela inspira essa resistência do povo, de algum modo. Ou seja, ela serve como inspiração, né? Ou seja, ela está usando, né, o passado, as histórias dos negros no passado que resistiram ao colonialismo, que ela dá ali o exemplo no texto, né, como meio de inspiração, né? De algum modo até de ensinar o povo negro atual a resistir ao preconceito, enfim, esses problemas atuais, certo? E vamos dar uma olhada então, né, qual que é a alternativa que mais condiz com isso. A letra A vai dizer o seguinte: oposição aos conhecimentos atuais. Não, né? O que ela fala, ela está falando de resistência, né? De inspirar certos movimentos, de dar base, né, para o movimento. Não está falando sobre negar conhecimentos atuais, né? Está falando simplesmente de uma certa inspiração que descende dessa cultura do povo negro. Letra B. Legitimação de movimentos sociais. Bom, essa daqui, eu creio é uma boa alternativa, mas ela está errada, tá? Por quê? Porque em si, na verdade, o movimento negro ele não precisa da cultura dele para legitimar ele mesmo. Mesmo que, por exemplo, os negros não tivessem nenhuma cultura, né? Supondo isso, tá? Claro que eles têm, né? Não estou afirmando que eles não têm. Mas supondo que eles não tivessem, o movimento deles, de algum modo, ainda já seria legítimo, né? Porque eles estão lutando contra. Eles estão lutando pelos direitos humanos deles, né? Eles estão buscando justamente reconhecimento, né, luta contra o preconceito e tudo mais. E isso tudo é legítimo por si só, né? Eles não precisam de uma cultura para embasar isso, eles não precisam de uma ancestralidade. Ou seja, a ancestralidade citada no texto não tá sendo usada para legitimar o movimento social. Não, ela está sendo usada para inspirar esse movimento social de algum modo, né, ensinar ele a como resistir, certo? Então ele está inspirando, ele não está legitimando, é diferente. E é por isso que essa letra B tá errada, embora ela pareça de algum modo certo, tá? Ela era uma falsa alternativa aqui muito boa, né? Que eu creio que muita gente acabou caindo. A letra C é justamente a resposta certa, porque é isso que eu acabei de falar para vocês, né? A experiência para auxiliar o futuro, ou seja, a ancestralidade, ela, pela própria palavra, né, ancestrais, né? Você pega a história dos seus ancestrais que de algum modo vão te auxiliar vão te inspirar, né, a resistir de algum modo, né? Então, o povo negro, aqui que é o exemplo da questão, usa de algum modo, deve usar, segundo a autora, né, as figuras ancestrais, os ancestrais deles, as lutas dos ancestrais, para entender e se inspirar nelas, né, para auxiliar a resistência deles no futuro, né, em busca, né, dos direitos desse povo, certo? E por isso que a letra C é a que faz mais sentido no contexto do texto aqui. Letra D vai dizer o seguinte: prática de respeito às gerações. Não, não é simplesmente uma prática de respeito às gerações. Como a gente viu, né? O movimento social negro, né, do povo negro, ele não está usando essa cultura da ancestralidade simplesmente por respeito a ela.
Sim, tem um respeito, claro, né? Eles estão respeitando, eles estão preservando a cultura deles, né? Eles estão conservando, eles estão respeitando essas gerações anteriores. Só que eles estão usando isso também, e é isso que o texto destaca, né? Para criar, para inspirar a resistência da luta social deles. Ou seja, não é simplesmente um respeito pelo respeito, é um respeito para inspirar, né, lutas sociais, né, para ajudar eles de algum modo, né, inspirar esse movimento social de busca de direitos dos negros, né, justamente também de luta contra o preconceito e tudo mais. Então, a letra D está errada e filosofia da contemporaneidade não tem nada a ver, né? Tá falando sobre lutas sociais, não é propriamente uma reflexão filosófica abstrata, não, é uma coisa social, né? É uma coisa mais concreta, não, a filosofia, é quando a palavra filosofia dá a entender uma coisa mais abstrata aqui, né? Ou seja, enfim, a que faz mais sentido, portanto, é a letra C, né, que é a resposta certa. Perfeito? Vamos para a próxima. Bom, a próxima questão aqui é uma questão sobre linguagem formal contra linguagem informal, né? Essa distinção é importante vocês estudarem, terem noção dessa base para saberem. Enfim, eu não vou ficar comentando muito sobre a matéria aqui para não ficar me delongando, né? Então, estou pressupondo que vocês já sabem. Mas, enfim, bom, aqui o texto vai dar a questão vai dar um texto pra gente, né, que é um tweet, né, que é basicamente o meio, né, básico do Twitter, né, você twitta, né, que é esse textinho longo, esse textinho curto, na verdade, né, que é basicamente um post na rede social, tá, do Twitter, que atualmente é o X, né, e ele é um post aqui do Twitter da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que está dizendo: atenção motoristas, ainda previsão de chuva fraca em pontos isolados da cidade a qualquer momento. Siga as orientações da Prefeitura do Rio, Operações Rio #chuva. E o comando vai dizer o seguinte: em postagens em mídias sociais, por vezes, opta-se por um padrão mais informal de linguagem, sem contudo incorrer em desvios gramaticais, o que se percebe no texto em análise em que. Ou seja, o que o texto está dizendo, né, e que a gente consegue perceber, né, é que quando a gente faz posts na internet, qualquer post na internet, né, ele vai tender a usar uma linguagem mais informal, né? Por quê? Porque, enfim, a rede social é algo mais corriqueiro, né? Não é um texto jurídico que você precisa estar apresentando uma grande formalidade, tá? Ou seja, é algo mais corriqueiro, algo mais diário. Então, geralmente, né, em redes sociais as pessoas vão tender a usar uma linguagem mais informal, uma linguagem que não se preocupa necessariamente muito com regras gramaticais e tudo mais. No entanto, uma informação que o comando da questão nos dá, né, é que, embora esse post aqui, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, esteja usando uma linguagem mais informal, né, ou seja, uma linguagem mais corriqueira, uma linguagem não tanto formal, ela diz que ele não incorre em desvios gramaticais, tá? Ou seja, embora seja informal, né, ou seja uma linguagem mais simples aqui, ela não necessariamente está caindo em desvios gramaticais aqui, certo? Ela não cai, na verdade, em desvios gramaticais segundo o próprio comando do texto. Isso é uma coisa interessante para a gente analisar as alternativas, tá? E o comando vai dizer, né, o que se percebe no texto é a análise em que o... Tá, beleza. Então o que o comando está pedindo para a gente, né? É achar justamente essa característica de informalidade no texto, né, o que é que demonstra essa certa informalidade no texto, e que, no entanto, né, não é um desvio gramatical propriamente, tá? Ou seja, não é um erro gramatical, é simplesmente uma mera informalidade, tá? Que é, ou seja, essa linguagem mais simples, uma linguagem mais rápida, uma linguagem mais simplificada, mas que, no entanto, não chega a ser um erro gramatical. Bom, então vamos lá, vamos analisar as alternativas. Letra A. Emprego do verbo haver demonstra-se inadequado para o contexto comunicativo. Essa daqui eu não preciso nem saber se o verbo está inadequado ou não. Por quê? Porque o próprio comando, como eu falei, diz que não há nenhum, assim, ó, sem contudo, incorrer em desvios gramaticais. Ou seja, o comando já está garantindo pra gente que não tem erros gramaticais. E o emprego do verbo haver, né, sendo inadequado, se essa alternativa A fosse a alternativa correta, né, ela contradiria o que está escrito no enunciado, né? Ou seja, não pode ser a letra A. Eu não preciso nem verificar isso daqui, tá? Porque não tem como a letra A estar certa, porque a letra A está apontando um erro gramatical. E o próprio comando da questão falou que não tem erro gramatical, né? Então não faz sentido ser a letra A. E também, né, claro, se a gente for olhar aqui no texto, o A está perfeito, que está gramatical, está certinho, não tem erro aqui no texto. Como o próprio comando garantiu pra gente, ou seja, a letra A ela não fazia sentido algum, tá? Pelo próprio comando e também no texto em si, gramaticalmente falando, né? Letra B vai dizer o seguinte: uso apenas de rio para referir-se à cidade apresenta sentido completo pelo contexto. E é isso mesmo, né? Por quê? Essa daqui é a letra B, né? A alternativa correta. Por quê, né? Claramente,
não existe uma cidade chamada Rio, né? Ninguém nunca, quer dizer, creio eu que no Brasil não tem uma cidade chamada Rio, né? Sempre que a gente fala Rio, né, uma forma mais simplificada de se referir ao Rio de Janeiro, né? Pra não ter que falar, pô, Rio de Janeiro, né? Tanto é que, inclusive, né, tá aqui, né, o RJ, né, chuva RJ, ou seja, Rio de Janeiro. Só que, né, o tweet, né, só diz Prefeitura do Rio, né? Prefeitura do Rio aqui também em cima, o nome do perfil, certo? Ou seja, tá simplificado, né? Por quê? Porque é uma linguagem mais informal, todo mundo sabe que está se referindo ao Rio de Janeiro. Não precisa ficar escrevendo tudo, né? Porque não é uma linguagem formal que tem que ser toda certinha. Não. É, que tem que ser toda completa, né? Não. É uma linguagem de dia a dia, uma linguagem de rede social, sabe? Não precisa ser algo completaço, algo totalmente formal. Então, a, a, a prefeitura simplesmente coloca a prefeitura do Rio, né? Porque todo mundo sabe que é a prefeitura do Rio de Janeiro. Certo? Só que isso não é um erro gramatical, né? Você escrever Prefeitura do Rio somente não é um erro gramatical. Você não está violando nenhuma regra gramatical ao escrever só Prefeitura do Rio. É só uma linguagem mais simples, tá? E mais corriqueira. Ou seja, isso daqui configura, certamente, né? Eu escrever somente Prefeitura do Rio, embora seja uma linguagem informal, tá? Porque é mais simples, não é um erro gramatical. Ou seja, bate perfeitamente com o que o comando da questão está falando pra gente, né? Ou seja, a letra B é a resposta certa. Vamos dar uma olhada nas outras aqui. Termo operações é grafado com falta de cedilha do tio para gerar engajamento. Não, né? Isso aqui é porque, bom, quem aí vai ter que ter um certo conhecimento aqui de vida, tá? Porque todo mundo sabe, né, que você não pode colocar caracteres, alguns caracteres especiais nas redes sociais. Então, sei lá, você não pode escrever o, o link de um site, por exemplo, usando C cedilha ou então tio ou acento, né? Por quê? Porque, enfim, a linguagem da internet ela não pode, né? O link não suporta do computador e tudo mais. Então não tem nada a ver com isso, tá? Aqui só tá sem o C cedilha e o tio, porque porque simplesmente o Twitter, né, ele não suporta isso, né? Por causa da linguagem do link da internet. Ou seja, não tem nada a ver com erro gramatical ou linguagem informal, tá? Isso aqui é só uma questão da internet propriamente. Ou seja, não tem nada a ver, tá certo? E por fim, a letra E vai dizer o seguinte: verbo seguir apresenta concordância com o referente para enfatizar quem é o seu interlocutor. Tá, mas isso daqui não é linguagem formal de modo algum, tá? Mesmo supondo que eu não preciso nem analisar se isso daqui é verdade ou falso, tá? Mesmo se isso for verdade, né? Isso não tem nada a ver com formalidade da língua, tá? Não muda nada isso aqui na prática. Não tem a ver com formalidade ou informalidade de ser uma linguagem mais simples, corriqueira ou uma linguagem mais formal, complexa. Não tem nada a ver disso, né? Então, mesmo que essa fosse verdade, eu nem sei, não tô nem parando para analisar aqui, porque eu não preciso, tá? Porque mesmo se ela for verdadeira, ela não responde corretamente ao comando da questão. Então não faz sentido ser a letra E, tá? Então a única alternativa que faz sentido é a letra B, que é a nossa resposta. Perfeito? Vamos para a próxima. Bom, o próximo texto aqui, ele vai dar um fragmento de um conto pra gente, né? A próxima questão, questão 37, que vai ser um texto aqui de um conto da Lígia Fagundes Telles, né? Uma autora clássica brasileira do modernismo. E bom, ele dá esse texto aqui, né, e o comando vai pedir o seguinte: no fragmento do conto, o narrador utiliza a descrição para. Tá, então ele está dando enfoque, ele quer saber para que a descrição é utilizada no texto. Então, bom, é simples, né? Só a gente ler o texto vendo o que a descrição, para que a descrição está sendo usada ao longo do texto. Tá certo? Então vamos lá. Ou seja, ele começa: quando minha prima e eu descemos do táxi, tá? Ou seja, aqui já começou a descrição, né? Quando eu e minha prima descemos do táxi, ou seja, ele está descrevendo algo, né? Ele primeiro descreve, né, quem são os personagens, ou seja, minha prima e eu, né? Descreve o tempo, né? Quando descemos do táxi, né? Ou seja, dá uma ideia de local aqui também. Local, personagens, né? E tempo, né? Uma ideia temporal aqui, certo? Já era quase noite. Aqui, reforçando a ideia temporal, né? Ficamos imóveis diante do velho sobrado das janelas ovaladas. Novamente aqui, né? Ficamos está se referindo a quem? Aos personagens, né? A prima dela e ela, né? Ficaram imóveis, ou seja, está descrevendo elas, né? Descrevendo os personagens novamente. E ele segue: do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, aqui descrevendo novamente o local.
né? Um deles vazado por uma pedra. Novamente escrevendo o local. Descansei a mala, ou seja, se refere a uma ação da personagem, né? O que uma personagem praticou? No chão e apertei o braço da minha prima, né? Braço da minha prima, também se refere à personagem, tá certo? Ela me impeliu na direção, enfim. Se você for ler o texto todo aqui, você vai reparar que o texto, o tempo todo, ao longo das descrições que ele dá, né? Tá se referindo sempre a essas coisas. Ao local e às personagens, ou seja, descrevendo ações dos personagens, descrevendo adjetivos dos personagens, descrevendo como é o local, né, a atmosfera do local, descrevendo o que é o local, como que está o local, enfim. Essa questão de temporalidade, de certo modo, coaduna, né, com a questão do local também, enfim, descrevendo como que está o tempo do local, enfim. Tudo isso, né, são descrições que falam sobre o local, né, o local onde ela está, o espaço, ou seja, né, e os personagens. Ou seja, ela está sempre descrevendo o ambiente, o local e os personagens, as ações que os personagens estão praticando, como que os personagens estão, e tudo isso, né? Que é justamente o que fala pra gente a letra A, né? Introduzir o espaço e as personagens. Ou seja, a descrição ao longo do texto está sempre se remetendo, né, como a gente viu, às personagens e o espaço, né? Ele está sempre descrevendo o ambiente e as ações dos personagens, como os personagens estão, né? Os adjetivos dos personagens, né, e tudo mais. Vamos dar uma olhada nas alternativas para entender porque elas não são, tá? Letra B, desenvolver um ritmo cadenciado. Tá, não necessariamente, tá? É... O narrador utiliza a descrição para desenvolver um ritmo. Tá, a descrição serve para você descrever coisas, né? Para você explicar coisas, para você, vamos dizer assim, eu vou fazer uma descrição do meu computador. Aí eu vou falar, não, a tela dele é de tal modo, é assim assado, de tal cor, né? Isso tudo serve para quê? Para te mostrar, te dar detalhes de como é o meu computador, né? Para você entender como é o meu computador, né? Mas isso não tem a ver com ritmo, né? Descrição geralmente não anda muito a ver com ritmo, né? O objetivo principal de uma descrição é explicar para uma pessoa como é alguma coisa. No caso dela, né, o espaço e as personagens. Não tem muito a ver com ritmo, sabe? Então, essa letra B não faz sentido. A letra C, instigar a imaginação na narrativa. Bom, não é instigar a imaginação, né? Porque ela tá dando uma descrição objetiva das coisas, né? Então a irmã dela e ela desceram do táxi. Ou seja, ela tá dando uma descrição, né? Enquanto que se eu falo instigar a imaginação na narrativa, dá uma ideia de liberdade, né? De tipo, você pode imaginar como você quiser que está acontecendo ali. Não, ela tá dando uma ideia bem objetiva do que está acontecendo, de como que é o espaço, de como que é os personagens, certo? Ou seja, ela não tá deixando muito aberto assim para você ficar imaginando como as coisas estão acontecendo por livre e espontânea vontade. Não, ela te dá objetivamente já as informações. Você não precisa ficar imaginando, criando essas informações, né? Ela já está descrevendo para você. Revelar uma cultura desconhecida. Não, é a cultura brasileira normal. A Lígia Fagundes Telles, ela é uma autora brasileira e o texto aqui, se você ler, né, tá falando sobre a cultura brasileira também. Então não tem nada a ver com uma cultura desconhecida. E letra A, explorar situações de rivalidade também não, né? Você pode ver aqui ao longo do texto que o foco mesmo é sempre descrever o espaço dos personagens, tá? É a descrição do que está acontecendo na narrativa, tá? Que é basicamente pautada nisso, né? Se você está descrevendo um conto, você está descrevendo uma narrativa, você vai sempre ter um enfoque nos personagens, né? Nas ações dos personagens, nas características dos personagens e nas características do ambiente, né? Para você descrever, né? Porque, pô, se você vai fazer uma narração, você precisa descrever o que os personagens estão fazendo, onde eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, e tudo isso tem a ver com o espaço e os personagens, né? Que é justamente a letra A, né? Que, portanto, é que faz mais sentido, né? Principalmente quando a gente está falando de um gênero narrativo, tá? Enfim. Que no caso é um conto aqui, né? Mas enfim. Então vamos para a próxima. Então a letra A é a alternativa correta. Bom, a próxima questão aqui, a questão 41, vai estar falando sobre lugar de fala, tá? Que é um. O texto ele vai estar falando sobre o lugar de fala. Que se vocês lerem o texto, é basicamente o entendimento, né, de que você tem mais propriedade para falar sobre uma coisa, para defender um assunto, e no caso aqui ele está se referindo à questão das mulheres negras, né? Quando você quando você faz parte realmente daquele grupo, né? Então, por exemplo, uma mulher negra, né, segundo o texto, tem mais propriedade para falar sobre o movimento social feminista negro do que um homem branco, né? Por quê? Porque a mulher negra ela vivencia, né? Ela experiencia essas coisas, né? Então ela tem mais propriedade para falar sobre. É isso que o texto está falando, né? Ou seja, essa mulher tendo mais propriedade, né, tendo a experiência propriamente de ser negra e de ser mulher, ela entende as dificuldades, ela entende as coisas
e assim ela tem experiência suficiente para defender, né, para entender os problemas pelo qual esse grupo passa, para buscar assim uma resistência, buscar pelos direitos desse grupo, desse movimento social, né? É, e aí o comando vai dizer pra gente, né? Djalmila Ribeiro propõe uma abordagem em relação ao conceito de lugar de fala e sua implicação nas dinâmicas de poder que, letra A, enfatiza a consciência social das mulheres negras sobre os homens brancos. Não está falando que o texto não está falando necessariamente que mulheres negras têm mais consciência social do que homens brancos. Até porque se ela falasse isso ia ser um preconceito, né? Ia ser um racismo. E geralmente os textos do Enem não são racistas, tá? Então não faria, não faria sentido também essa letra A, né? Pela própria lógica dela. É, porque é meio absurda, né? E também porque o texto não está falando isso também, né? Ou seja, ele não faz sentido nenhum essa letra A aqui. Letra B. Indaga a urgência de determinar uma prática discursiva dos seres sociais. Indaga a urgência de determinar uma prática discursiva dos seres sociais. Bom, a urgência de determinar uma prática discursiva seria a urgência de você ficar falando, né? De você é, discursar, né? Os seres sociais, a sociedade, as pessoas na sociedade ficarem discursando sem parar. Mas o texto não está falando sobre isso, né? O texto está falando sobre lugar de fala e resistência e busca por direitos de uma classe, especificamente aqui no texto, né? Das mulheres negras. Não está falando sobre urgência de determinar discursos de seres sociais, né? Até bem etérea, bem, vamos dizer assim, abstrata essa alternativa aqui, né? Não faz nem muito sentido ela, a escrita dela em si, né? Letra C. Confronta a perspectiva hegemônica sobre as constituições identitárias. Perfeito. Essa daqui é a resposta certa, né? Confronta a perspectiva hegemônica. O que é a perspectiva hegemônica? É a perspectiva padrão, né, da sociedade, aquilo que o senso comum, ou que aquilo que aquilo que domina a nossa cultura, certo? E o que domina a nossa cultura? Segundo o texto, é um olhar, né, de fora, é um olhar externo, né? Aqui no texto, se você pegar, né, é, ele vai falar, né? Teoria do ponto de vista feminista de lugar de fala nos faz refutar uma visão universal da mulher. Ou seja, você percebe aqui nesse trecho aqui final do texto, né, que ele está contrapondo a teoria de lugar de fala, né? Ele está contrapondo a teoria de lugar de fala contra uma visão preconceituosa, uma visão universalista, tá? Ou seja, ele está contrapondo, né, a visão, vista feminista de lugar de fala contra essa visão universal da mulher e da negritude, né? Ou seja, como se fosse um olhar externo, né? Como se, por exemplo, sei lá, um homem branco determinasse o que o negro, uma mulher negra sente, sabe? Ou seja, um cara que não tem experiência sobre os problemas determinando aquilo que aquele movimento deve buscar, né? Ou seja, ele tá aqui no texto ele está fazendo uma contraposição entre esse ponto de vista de lugar de fala contra uma visão universalista, vamos dizer assim, externa, né? De uma pessoa que está externa desse ambiente de movimento social. E por isso que a letra C, né, confronta essa perspectiva hegemônica, que é essa visão universalista que ele escreve aqui no final do texto, com essa visão de lugar de fala. Tá tendo um confronto entre essas perspectivas, entre a perspectiva universalista, que é a perspectiva hegemônica, né, que é, segundo o texto, vamos dizer assim, a perspectiva que domina na nossa cultura, né, sobre as constituições identitárias, né, as constituições identitárias aqui são as minorias, né, que no caso aqui é o feminismo, né, ou seja, a questão das mulheres e a negritude, né, as mulheres negras. Ou seja, essas questões aí identitárias, tá? Ou seja, justamente o texto ele está confrontando o olhar hegemônico atual, né? Ou seja, o olhar, a perspectiva dominante atual e confrontando isso com uma perspectiva de lugar de fala, né? Ou seja, ele está justamente confrontando a perspectiva hegemônica sobre as constituições identitárias da mulher negra, certo? Letra D fala o seguinte: considera a criação de uma visão unificante das identidades femininas. Não fala unificante, né? Até porque o lugar de fala, ele, de certo modo, restringe, né? Ou seja, não é qualquer um que pode falar sobre aquilo. É isso justamente que o texto está falando. Né? Quem tem autoridade para falar sobre o assunto é quem tem o lugar de fala, né? Ou seja, quem de fato vive na prática esses problemas, né? Ou seja, não é qualquer um, não é qualquer mulher que poderia falar sobre os problemas de uma mulher negra.
né? Uma mulher branca, por exemplo, ela tem menos experiências, certo? Segundo o texto. Então, não há uma visão unificante, na verdade, né? Tanto é que o próprio texto, como eu apontei aqui, luta contra essa visão universal, né? Ele contesta essa visão universalista, essa visão unificante aqui. Ou seja, não faz sentido essa letra D. Tá? Ela está refutada no próprio texto aqui. Letra E. Seleciona a experiência das vozes para atingir objetivos políticos. Não seleciona a experiência das vozes para atingir fins políticos, né? Objetivos políticos. São objetivos sociais, né? Eles não estão fazendo isso aqui para, sei lá, eleger um presidente específico ou um partido específico, não. Ou, sei lá, implantar um regime específico. Não, não é nada disso. É simplesmente uma luta social, uma luta por resistência, por busca de direitos, né? Enfim, por objetivos sociais e não políticos. E por isso que essa letra E aqui tá errada. Tá certo? Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. Para resolver por interpretação. Bom, aqui vocês vão precisar entender bem o que é o parnasianismo e o que é o simbolismo, tá? Bom, o primeiro texto ele é parnasiano, tá? O texto 1 é parnasiano e o texto 2 ele é simbolista, tá? A gente vai perceber isso na leitura do texto, né? Quando você lê o texto, você percebe que esse texto ele tem características do simbolismo, que são no caso aqui essa questão mais voltada à mística, né? À religiosidade, uma certa transcendência aqui, um certo simbolismo propriamente, realmente, né? Ou seja, essa questão do céu, a questão da senhora, da alma, né? E figuras de linguagem aqui sendo instrumentalizadas nesse tom mais místico, né? Nessa questão mais religiosa. Enquanto que esse primeiro texto aqui, ele é propriamente parnasiano, né? Que ele tem características parnasianas, né? Que é justamente essa estrutura rígida, essa estrutura bem formal, bem certinha, né? As rimas, o texto, né, formatado perfeitamente, né? Que são características do parnasianismo, né? Que é essa estrutura perfeitinha, a forma bem perfeita, né? Que é, inclusive, o lema do parnasianismo, né? A arte pela arte, ou seja, aquela coisa bem bonitinha, assim, bem tudo certinho, né? Tudo ordenado, tudo estruturado firmemente. É, e tudo um olhar mais objetivo, né? Ou seja, não tem esse olhar mais subjetivo aqui que a gente encontra no simbolismo, tá? Então, o parnasiano, ele é mais formal, ele é mais fixo, né? Vou ter que colocar aqui, né? Formal. Ele é mais rígido, né? E a gente vê também que é, na verdade, o que vai permitir que a gente acerte a questão, que é a diferença de temas, tá? Bom, aí você teria que ter um certo entendimento cultural aqui, tá? Primeiro de tudo, né, o próprio nome, o título do texto é a Cesta de Nero, né? Nero foi um imperador romano, inclusive que perseguiu cristãos, né? Ele foi um imperador romano. É, Aí aqui tem várias referências ao Império Romano, tá? A região da Lacônia, questão na Carta do Oriente, região da Trácia, questão aqui da Popéia e tal. Tem várias referências aqui, né, ao Império Romano, mas a principal é Nero, né, que é um imperador romano, bem famoso, né, principalmente pelo fato dele ter perseguido os cristãos e tal, matado vários cristãos. Enfim, ele era um imperador romano. Né? Então esse texto aqui ele tem várias referências, né, várias citações aqui romanas. Ele está ambientado nessa questão do Império Romano, né? Querendo ou não, também ligado com essa questão grega, né? Até porque ele cita aqui, o Império Romano estava intimamente ligado com a Grécia, né? De algum modo. E esse texto aqui já, né? Ele tem um olhar mais religioso, mais católico, né? Creio eu aqui que ele esteja falando de Maria, né? De Nossa Senhora. Porque, enfim, né? Ele fala aqui, né? Senhora, né? Ele fala do céu. Tá aparentemente falando de uma mulher aqui, né? Então, falando de Deus e tal, é um texto, né? Para a maior de todas as rainhas, né? Enfim, um olhar que parece ser aqui católico, né? Um olhar cristão, né? Então há uma diferença gritante aqui, né? Esse texto ele está falando sobre a temática dele é mais voltada para essa questão do Império Romano, né? Desse imperador do Nero e tal, com algumas referências do Império Romano, enquanto o segundo texto é uma temática mais religiosa, mais mística, justamente tratando de Maria, né? Um olhar mais católico aqui. Então, uma temática católica, né? Então, a principal distinção, além desses textos, né, serem de escolas diferentes, né, que a gente percebe que esse primeiro texto ele tem características parnasianas, esse segundo ele é simbolista, né? Além disso, eles têm uma diferença de temas, né?
Aí o comando vai dizer o seguinte, né? Os poemas anteriores pertencem respectivamente ao parnasianismo e simbolismo, né? O próprio texto aqui falou pra gente que o primeiro texto, né, o texto um, ele é parnasiano e o segundo texto é simbolista. O texto um, que é o texto parnasiano, né, se diferencia ao texto 2 devido a, letra A, valorização do imaginário oriental? Não, né? O Império Romano, tanto o Império Romano quanto o catolicismo, né, são ocidentais, né? Tanto é que a Igreja Católica Romana, né? Ou seja, os dois são ocidentais, né? São culturas ocidentais referidas ali nos dois textos. Banalização da figura divina cristã? Não, né? No primeiro texto não tem nada sobre cristianismo e no segundo texto há uma exaltação de uma figura religiosa, que né, no caso aqui é Maria. Ou seja, então não é banalização, né? É uma sacralização aqui, na verdade. Letra C, retomada de ideias greco-romanas. Sim, né? Essa é a alternativa correta. Justamente porque o primeiro texto, né, ele tá pedindo a diferença do texto um para o texto 2, né? Ou seja, tomando como base o texto um, qual a diferença dele para o texto 2? Bom, o texto um fala sobre o Império Romano, né? Enquanto que o segundo não fala sobre isso. Então, a diferença tomando como base, né, o texto um, é que o texto um está falando sobre essas ideias greco-romanas. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nas outras alternativas, né? Letra D, comparação do poeta ao imperador, não, não há essa comparação. Só há citação do imperador, né, Nero, mas não há essa comparação aqui no texto, você pode ler. Letra E, humanização das divindades politeístas, também não, né? Não há humanização de nenhuma divindade aqui no texto 1, né? Então, resposta certa, a letra C, né? Retomada dos ideais greco-romanos. Bom, a próxima questão, a questão 6, que era uma questão também de literatura, né? Uma questão aqui mais de modernismo e principalmente Guimarães Rosa, tá? No caso aqui, a terceira geração do modernismo, né? Com Guimarães Rosa, creio eu a terceira. Que é um texto aqui, ele dá um texto do Guimarães Rosa, né? E ele pede, né? O comando vai dizer o seguinte: na linguagem utilizada por Guimarães Rosa, no trecho, evidencia o quê? Então a gente precisa ver algo que seja característico nesse texto aqui, que, vamos dizer assim, salte aos olhos quando a gente lê esse texto, tá? Bom, na verdade, inclusive, daria para resolver essa questão sem nem ler o texto. Por quê? Porque o texto vai falar justamente sobre essa questão de neologismos. E assim, quando você fala da terceira geração do modernismo, quando você fala do modernismo com Guimarães Rosa, é quase certeza que vai ser questão de neologismo, tá? Porque Guimarães Rosa, ele é o autor que, vamos dizer assim, ficou conhecido por isso. Todo mundo que vai falar de Guimarães Rosa, inclusive eu tava até vendo, coincidentemente, um vídeo, agora há pouco, sobre um cara falando sobre uma obra de Guimarães Rosa, né? E ele falou justamente sobre essa questão de neologismo. Então, assim, todo mundo que cita Guimarães Rosa sempre fala sobre essa questão do neologismo, né? Que a linguagem dele era meio chato, por quê? Porque ele fazia muito neologismo. O que é neologismo? Só basicamente você inventar palavras, né? Então, por exemplo, eu criar uma palavra aqui do nada, né? Então, o passarava, né? Passarava não existe essa palavra, eu criei, né? É o, sei lá, o movimento de imitar um pássaro, né? Isso é um neologismo, ou seja, você consegue entender mais ou menos o que é essa palavra, porque eu estou usando uma base comum da língua portuguesa, mas eu criei uma palavra aqui do nada que nem existia no dicionário, né? E o Guimarães Rosa ele fez isso muito, né? Ele fez muito disso. Tanto é que, vamos lá, né? Lendo o texto, né? Famigerado. Com arranco calou-se, como arrependido de ter começado assim de evidente. Contra aí estava o fígado em más margens. Pensava, pensava. Cabes meditado, né? Que já é a palavra que ele inventou, né? De que se resolveu. Levantou as feições. Se é que se riu aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava, só de fito a meia esguelha. Não sei se esguelha aqui, enfim. Latejava ali um óleo, um orgulho indeciso. Redigiu monologar, né? Ou seja, você vê que ele usa essas palavras assim que não são palavras que parece que alguém usa normalmente, né? Parece que ele está inventando essas palavras. E ele de fato está inventando. O Guimarães Rosa é o principal, assim, a principal coisa que vocês têm que ter na cabeça, tá? Guardem isso. Guimarães Rosa sempre fala dele e geralmente está falando sobre essa questão da linguagem dele ser muito difícil porque ele inventava neologismo, né? Ele criava palavras, o famoso neologismo. A literatura inteira dele é marcada disso. Essa é a principal característica dele, tá? Então, bom, tinha que ter um certo conhecimento, tá? Aqui. É, eu creio que talvez se você não soubesse, você conseguiria perceber também ao longo do texto, mas isso é uma coisa que tem que estar na mente, tá? É algo que você tem que bater o olho e falar, não, Guimarães Rosa é neologismo, tá? Vamos dizer assim, algo muito comum de se cair mesmo, sempre que se fala de Guimarães Rosa. Então é a alternativa A, né? Liberdade artística possibilitada pelo uso de neologismo. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, né? Reconhecimento da fala popular no modernismo brasileiro. Bom, ok, isso tem de fato no modernismo, né? Tem uma linguagem mais regionalista,
em outras fases, né? Mas o Guimarães Rosa, especificamente, né? O que salta nele, especificamente a questão do neologismo, né? E que ele também é o narrador, né? Não é nem a fala popular, né? Então, se fosse o quê? Um diálogo em que, sei lá, tem o pessoal do Nordeste usando gírias populares e tal. Beleza. Até poderia ser, só que não é isso que o texto tá mostrando. O texto tá mostrando uma narração só, não tem fala popular, sabe? Não tem demonstração de fala popular especificamente regionalista aqui no texto. É mais essa questão do neologismo mesmo, né? Embora de fato seja uma pegadinha, né? Porque o modernismo de fato tem essa questão de colocar a fala popular nos diálogos e tudo mais, né? Mas isso não se dá na narração pura aqui, como é o caso desse texto, né? Letra C. Aproximação entre linguagem falada e a escrita no sertão. Não, né? Até porque, como eu falei, é isso que é a narração, né? Se fosse um diálogo mostrando essa linguagem própria do sertão, até que daria, né? Para ser essa alternativa. Porque ela é um pouco parecida com a B. Só que ele não tá falando de diálogo, ele não tá mostrando um diálogo do sertão, ele tá só narrando. É o narrador que tá falando, narrador, observador, é, escrevendo, né? Ou seja, não tem propriamente uma fala nordestina aqui, porque não tem um personagem nordestino falando. É simplesmente um narrador imparcial narrando as coisas, né? É, enfim, o que salta aos olhos mesmo, quando a gente fala de Guimarães Rosa, é essa questão do neologismo, né? Essa inventividade que eles tinham para ficar criando palavras ao longo do texto, né? Letra D. Destaque de uma variação linguística pouco prestigiosa, não. Como essas três aqui são meio parecidas, né? Todas estão mais ou menos falando dessa questão da linguagem falada, né, regional. O que pega é uma pegadinha muito forte, né? Porque o modernismo traz isso de fato, algumas fases. Só que aqui no texto não está sendo falado isso, né? Então isso você tem que atentar. O texto ele não está mostrando nada de regionalismo. O texto está mostrando neologismo, tá? Embora isso seja o regionalismo seja uma característica do modernismo, isso é uma pegadinha, porque no texto não está sendo mostrado especificamente isso, né? Não está sendo mostrado o regionalismo, tá? Então é uma grande pegadinha aqui no texto. Regionalismo sobreposto à construção poética. Ó, novamente a questão do regionalismo. Ou seja, essas quatro questões separadas estão falando mais praticamente a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Tudo do regionalismo, né? Da fala popular. Tudo isso, né? Que é uma pegadinha mesmo, porque são características próprias de fato do modernismo, só que, como eu falei, não é o que está sendo mostrado no texto, né? O que está saltando aos olhos no texto é essa questão do neologismo, que é a característica fundamental de Guimarães Rosa, da escrita dele, né? Então, essa questão aqui era a letra A, com certeza. Fechou? Vamos para a próxima. Bom, temos aqui mais uma questão envolvendo um tweet, né? Um tweet aqui da Cecília Chariabá, um nome bem difícil aqui, né? Um nome indígena. E o comando vai dizer o seguinte pra gente, né? Tem um tweet dela aqui, ela parece ser uma política, né? É, ela tá falando, né? Se nós somos bons em proteger o meio ambiente, também somos bons e estamos mais que preparados para cuidar do parlamento. E é por isso que precisamos de condições eleitoral garantidas pelo STF para ampliar nossa participação em viajar e viabilizar mais indígenas eleitos. Aparentemente, ela tá defendendo aqui a ideia de cota indígena, cota eleitoral indígena, né? Que é a ideia de, tipo, ter uma certa cota, né, na votação para necessariamente eleger candidatos indígenas, né? Isso é uma questão mais própria da política, enfim. É, até porque ela é indígena, né? Pelo que dá a entender o nome dela aqui, a foto de perfil dela e o próprio discurso dela dá a entender que ela é uma política indígena, certo? É, devido à sua vasta utilização, a rede social X se tornou também um propagador de discurso político, né? Como a gente mostra, tá vendo aqui nesse texto dado pela questão. Nesse sentido, para se adequar às necessidades do gênero tweet, observa-se que a deputada se validou. Letra A. Polemização de uma notícia para gerar engajamento nos usuários da rede? Não, ela não está polemizando nenhuma notícia, ela não está comentando nenhuma notícia especificamente. Ela está lutando por uma política pública, né? Que é a questão da cota indígena eleitoral, creio eu. Enfim. Então não tem nada a ver com polemização de uma notícia. Letra B. Linguagem informal para se aproximar do vocabulário eleitoral. Não, né? Até porque a linguagem dela é bem informal, tá? A linguagem dela aqui tá certinha, né? Ela escreveu certinho o texto, não tem erros gramaticais, não tem erro nenhum no texto dela. Tá perfeitinho o texto dela. Letra C. Sintetização de ideias. Perfeito. Para facilitar o entendimento de temas complexos. Por quê? O próprio Twitter, né? Ele é uma rede social de textos curtos, né? Não tem como você, sei lá, escrever um textão, uma página inteira no Twitter, né? Tem um limite de caracteres. Isso é uma característica, inclusive, muito comum cobrada nos vestibulares sobre quando eles mostram tweet e tal. Por quê? Porque tweet, você tem que comprimir a sua ideia, né? Você tem que, justamente, inclusive, um senso comum, né?
disso, né? Há um senso comum de que quando você está escrevendo tweet, você tem que comprimir as coisas, né? Porque não dá pra você sair escrevendo textão, né? É, no Twitch, justamente por ser uma rede social rápida, né? É de textos curtos, né? Não dá pra você ficar escrevendo um textão, dá pra você escrever uma página inteira comentando algo, né? Não é um blog, por exemplo. Ou seja, você tem que sintetizar muito bem suas ideias, né? E isso é percebido até pela largura, assim, vamos dizer assim, pelo tamanho do texto dela, né? Ela escreveu um texto bem curto defendendo uma ideia política bastante densa, né? Que é essa questão da cota indígena eleitoral. Ou seja, ela teve que sintetizar as ideias dela. Ela teve que comprimir essas ideias dela nesse tweet, né? Isso envolvia um certo entendimento aqui e tal, certa experiência de vida, tá? Enfim, vocês vão ver que muitas questões de interpretação vocês vão, querendo ou não, ter que ter um certo conhecimento de como funciona as coisas, né? Não é pura, vamos dizer assim, puro raciocínio lógico, né? Você tem que ter uma certa camada também de experiência. Nesse caso, você precisava saber, né, que o Twitch é justamente essa rede social de textos curtos, né? Não é uma rede social para você ficar escrevendo textão, né? Então você tem que sintetizar bem, você tem que comprimir bem as suas ideias, é, como ela fez aqui, né? Como está demonstrado. Então é a letra C. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas aqui, né? Utilização da primeira pessoa do plural para construir um senso de união. Não, né? Ela está falando. Isso aqui tá necessidades do gênero tweet, né? Aquilo que é necessário no gênero tweet, né? Ou seja, aquilo que é próprio de um tweet, né? Mas não, né? Nem todo tweet você precisa usar de primeira pessoa do plural. Eu posso perfeitamente escrever um tweet em terceira pessoa, né? Falando de um objeto externo, né? Sem necessariamente incluir eu mesmo, né? Eu posso abrir, sei lá, o tweet aqui agora e fazer isso, né? Não há nenhuma impossibilidade nesse gênero de usar a terceira pessoa ou a segunda pessoa, tanto faz, tá? Então a letra D não faz sentido. É, letra E. Emprego exagerado de pontos de exclamação para chamar a atenção do leitor. Não, né? O, o- os pontos aqui, exclamação, eles não são algo necessário hoje no tweet. Ela poderia ter escrito sem isso, né? Ela poderia ter escrito sem os pontos de exclamação. Não é algo necessário, né? Algo necessário é que não poderia ser sem. Que é algo que não poderia não ser, né? Ou seja, tinha que ser desse jeito, né? Que no caso é a sintetização de ideias, né? O texto ela não poderia ter escrito um textão grandão, né? Porque a própria plataforma impede, né? Tem um limite de caracteres na postagem, né? Mas agora, ela poderia ter perfeitamente criado esse post sem os pontos de exclamação, sem usar a primeira pessoa, sem usar a linguagem formal, sem necessariamente polemizar uma notícia, enfim, todas essas coisas são coisas, vamos dizer assim, que ela poderia ter não feito. Mas agora, se sintetizar as ideias, ela ia ter que necessariamente fazer, porque o texto precisa ser curto para a rede social, né? Ou seja, todas as alternativas são excluídas justamente porque elas não são coisas necessárias ao gênero do tweet, tá? Então, a gente fica com a letra C, que é a resposta correta. Bom, a gente tem aqui nessa questão 35, né, que é a próxima questão que a gente vai corrigir, uma fala, ele vai dar um texto pra gente aqui sobre uma exposição, tá? E aí, né, é, tem essa exposição, né, o dia a dia do povo brasileiro é atravessado pelas presenças africanas, é uma exposição africana, né, e tal, seja na entonação, no vocabulário, na pronúncia, na formação de postura e pensamento. São as presenças que traz a exposição temporária de línguas africanas, né, uma exposição sobre as línguas, sobre a cultura africana, e a questão toda da influência dela, das relações dela com a língua portuguesa, com o que ela se dá no nosso dia a dia e tudo mais, né. E, ou seja, o texto está falando sobre essa exposição, né, de linguística africana, e ela traz de repente aqui esse texto, né, da Tigana Santana, né, certo? Que fala o seguinte, né? Ao mesmo tempo que a gente quer mostrar ao público que falamos uma série de expressões e estruturas que remontam às ligas negro-africanas, também desejamos revelar de que maneira isso acontece. Por que falamos caçula e não Benjamin? Por que dizemos cochilar e não dormitar? As palavras fazem parte do nosso vocabulário, de nossa vida e do nosso modo de pensar, afirma Santana. Ou seja, ela está explicando, né, qual é a importância, vamos dizer assim, é, dessa dessa exposição, tá? Qual que é a finalidade da exposição? Por que eles estão fazendo essa exposição, né? Justamente para mostrar uma série de influências, né? Uma série de relações das línguas africanas com a,
com a língua portuguesa, né? Por que que a gente fala de tal modo e tal? Justamente porque tem uma influência tal da língua africana na nossa língua e tal, que se relacionou de algum modo com a cultura, enfim. Ou seja, ela tá querendo mostrar a importância da exposição, né? Por que que eles estão fazendo essa exposição? E o comando vai dizer o seguinte, né? A fala de Tigana Santana auxilia o objetivo comunicativo do texto na medida em que, letra A, amplia o léxico dos visitantes? Não, né? Até porque, se você pegar aqui na fala dela, né? Por que falamos? Ou seja, ela já pressupõe que quem tá na exposição já fala desse jeito, né? Já fala caçula em vez de Benjamin. Ou seja, não é que tá havendo uma ampliação do léxico. Não, não tá havendo uma ampliação, tá havendo uma explicação do léxico. É diferente, né? Ela tá explicando por que nós conversamos de tal modo e não ampliando no vocabulário. Ela não tá te ensinando novas palavras. Não, você já sabe as palavras que ela vai te falar. Ela só tá ampliando o, o porquê que nós usamos esse léxico especificamente, né? Ela tá explicando, ela não tá ampliando, certo? Então a letra A tá errada. Letra B, justifica a realização da exposição. É isso mesmo, né? Ela tá justificando a realização da exposição, mostrando a importância da exposição, né? Por que, que a exposição deveria acontecer? É, porque ela tem tal importância para a cultura brasileira, certo? Então ela está mostrando a importância disso, ou seja, justificando a realização de por que, que a exposição foi realizada, né? Letra C, promove a ida de pessoas ao evento. Não, né, ela não está chamando as pessoas para irem lá no evento. Né? Ela não está falando, olha, gente, venha porque vai ser legal. Não, ela não tá falando, venha pessoas. Não, ela tá simplesmente explicando por que a exposição é importante. Ela em nenhum momento promove a ida das pessoas para o evento, tá? Então não, letra C está errado. Letra D, dissemina a história da língua portuguesa. Ok, o texto aqui de fato fala sobre a questão de história da língua portuguesa, só que não é isso que ela tá falando na fala dela. Né? Ela tá falando das relações da língua portuguesa com a língua africana, né? Ou seja, de é, por que que é importante você ir nessa exposição? Porque você vai aprender as relações, a importância da cultura africana na relação dela com a língua portuguesa, né? Como que isso influenciou, ou seja, ela está justificando por que que você deve ir à exposição, né? Por que que a exposição está sendo realizada, na verdade. Ou seja, não é a fala dela aqui não foi para explicar a história da língua portuguesa, não, ela está simplesmente explicando a exposição, ela não está explicando em si a história da língua portuguesa na fala dela. Letra E. Amplia a compreensão de termos estrangeiros. Não, né? Até porque não são termos estrangeiros, né? A gente usa esses termos corriqueiramente como dá a entender a própria fala dela que eu mostrei anteriormente. Certo? Então, essa letra E também não faz sentido. Então a gente fica com a letra B, tá certo? Bom, próxima questão, questão 25, é uma questão bem curtinha aqui, né? A gente só tem essa charge aqui, que tem uma flauta, né? E basicamente está escrito esse texto aqui em cima, né? Todos os que possuem um desses, né? Uma flauta, todos que possuem um desses. Vamos nos reunir e tocar juntos. Talvez curemos a natureza ou façamos os pássaros felizes ou apenas irritemos alguém. Ou seja, beleza. A charge aqui está simplesmente convocando o pessoal. Falou, vamos, ó, pessoal, vamos tocar, né? Independente se a gente tocar bem ou mal, né? Independente disso, a gente vai estar realizando alguma coisa no final das contas, né? Ou a gente vai curar a natureza, ou a gente vai fazer os passos felizes, ou simplesmente a gente vai irritar alguma pessoa com a gente tocando mal. Mas alguma coisa a gente vai estar fazendo, né? Ou seja, é uma convocação, vamos dizer assim, para o pessoal tocar a flauta, né? E não se preocupar se isso vai soar bem ou mal, porque independente de soar bem ou mal, pelo menos você vai estar fazendo algo, né? Você vai estar fazendo arte de algum modo. É... Então esse é o sentido aqui da charge, mais ou menos, né? Então eu tô falando, na charge a mudança de pessoa na conjugação verbal. Tá, por quê, né? De fato tem uma mudança de pessoa, né? Como o próprio comando aqui tá falando pra gente. Porque aqui no começo, né? Ele fala todos que possuem um desses, ou seja, aqui ele tá se referindo à terceira pessoa, né? No caso, se referindo a todos, né? Ou seja, a terceira pessoa aqui do plural. Terceira pessoa no plural, tá certo? Agora, aqui embaixo, né? Nessa segunda linha, há uma mudança, né? De pessoa no texto. Aqui vai pra primeira pessoa no plural. Certo? Ou seja, de fato há essa mudança, né, de terceira pessoa para primeira pessoa entre essa quebra aqui do texto. A mudança de pessoa na conjugação verbal cria via silepse, né, ou seja, silepse é justamente esse limbo aqui, né, de algum modo, essa meio que essa quebra
meio que do nada, assim, né? Que tem dessa primeira linha pra segunda. Cria o efeito de. Letra A. Incluir o enunciador no grupo delimitado anteriormente. Isso mesmo, né? Por quê? A partir do momento que ele transita da terceira para da primeira pessoa, né? Todas as pessoas que possuem um desses, né? Ele tá falando da falta. Vamos nos reunir, ou seja, dá a entender que o autor, o enunciador, também vai participar, né? Porque ele tá usando a primeira pessoa, né? Ou seja, ele tá chamando as outras pessoas, mas além dele chamar as outras pessoas, ele se inclui também, né? Ele fala vamos, ou seja, ele inclui a si mesmo, né? E por isso que há a inclusão, de fato, do enunciador no grupo delimitado anteriormente na primeira linha, certo? Então, de fato, é a letra A, tá? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Formular um convite, peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Formular um convite a partir do uso do imperativo, né? Não tem como você. Nem existe, na verdade. Você pode até pesquisar isso, né, pessoal? Não existe imperativo na primeira pessoa. É impossível. Porque não tem como você dar um imperativo pra você mesmo, né? Não tem como eu me. Eu, sei lá, dar uma ordem pra mim mesmo, né? Não tem como eu falar isso, né? Como que eu falo em primeira pessoa dando uma ordem pra mim mesmo, né? Não existe isso. Não existe isso na própria gramática portuguesa, né? É impossível. Não existe essa forma verbal. Não existe a forma verbal imperativa na primeira pessoa. Só existe na segunda ou na terceira pessoa. Ou seja, a letra B não faz sentido, né? Já que a gente está tendo uma primeira pessoa no plural aqui nessa segunda linha. Letra C, simbolizar a flauta enquanto instrumento musical coletivo. Não, né? Ele está falando mais do texto aqui, né? Não tem a ver com a flauta especificamente. Letra D, selecionar em grupos afetados pelo som do instrumento. Também não, né? Não é isso o sentido. O sentido é mais. É, quando ele transita da terceira para a primeira pessoa, é porque ele está se incluindo nesse grupo, né? Ele não está falando sobre o grupo afetado, não, nada a ver. Ele está simplesmente se incluindo somente. Apresentar as possibilidades encadeadas pelo convite também não, né? A mudança aqui de pessoa não tem a ver com as possibilidades encadeadas pelo convite, é simplesmente uma inclusão do enunciador, né? Antes ele se referia à terceira pessoa e aí ele passa da terceira para a primeira pessoa porque ele se inclui nesse grupo do pessoal que vai tocar flauta, né? Nesse salto aqui da primeira para a segunda linha, tá certo? Então é a letra A. Bom, vamos lá para a questão 26, que é, na minha opinião, a, a mais difícil aqui da prova, tá? Quer dizer, pelo menos até agora das que eu corrigi, essa aqui é com certeza a mais difícil, né? É mais complicadinha, né? Tanto é que tem aqui só 30% das pessoas que fizeram ela acertaram, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada nela aqui, né? Bom, aqui tem esse texto, né? Vai dar um texto aqui falando sobre a expressão do corpo, né? E como o corpo, de algum modo, é uma ponte entre como o corpo de algum modo expressa a nossa cultura, né? Que na verdade o nosso corpo ele expressa na verdade a própria cultura da nossa sociedade que nós vivemos, né? Então ele até ele diz isso aqui, né? O corpo é do ser humano assim como é da cultura. Ou seja, o corpo ele é a expressão máxima, né? Ele é a expressão da cultura de uma sociedade, né? Ele, né, fala, né? Os seres humanos estabelecem relações e costumes que caracterizam determinados grupos em um determinado tempo, né? Determinado tempo, né? Por quê? Porque a cultura ela varia com o tempo, né? Então, sei lá, antigamente é, existiam coisas, comer na mão, né? Era o normal. Hoje em dia, se você comer em pleno, sei lá, 2026, você aqui no Brasil vir comer com a mão, né? Isso vai ser tomado algo como algo indecente, né? Ou seja, a cultura, né? Os valores, eles vão mudando, né? Conforme o tempo passa. Isso se reflete nos costumes sociais, nos costumes culturais, né? Na forma como nós interpretamos os nossos valores e tal. Aí seguem. O significado dos atos realizados por um grupo é justificado pela cultura presente, justamente, né? Essa questão, por exemplo, do comer com as mãos, né? Isso varia de cultura para cultura, então, sei lá, na Índia pode ser que seja certo comer com a mão. Ou então no passado poderia ser diferente, entende? Ou seja, isso depende de espaço e tempo, né? Depende da sociedade na qual você está inserido. Naquele grupo e naquele tempo. Né? Justamente é isso que eu acabei de falar, né? Depende do grupo e do tempo que você está imerso, né? A sua cultura ela varia, né? Os seus valores vão variar com base no seu grupo ou no tempo que você está vivendo. Nesse sentido, as práticas surgem e manifestam segundo parâmetros da sociedade, da sua cultura e do seu tempo. Por meio do corpo, expomos a impressão da cultura, ou seja, a expressão da cultura, né? A expressão dos nossos valores é a expressão do nosso corpo, né? Como nós expressamos o nosso corpo, as diferentes formas como nós expressamos nosso corpo ao longo do tempo, ao longo das mudanças de sociedade, implica também a nossa mudança de cultura, né? Ou seja, de cultura para cultura existem diferentes formas de expressar o corpo, né? Diferentes valores sobre o corpo, né? Isso, por exemplo, você percebe, por exemplo, os indígenas, eles geralmente
antigamente, né? Por exemplo, alguns grupos tinham tendência a usar quase praticamente serem nus, né? Eles também usavam muitas pinturas corporais, né? Coisas que a gente não tem, por exemplo, na nossa cultura atualmente. É, por exemplo, da cultura europeia, né? Ou seja, há aí, né, uma clara distinção entre culturas, né? Que se manifesta através do corpo, né? Um exemplo do que o texto está falando. Fazendo isso, desenvolvemos a cultura à nossa marca. Até parecem dois processos estanques, um inflamando o outro. No entanto, ambos ocorrem juntos. Na verdade, são a mesma coisa. Ou seja, o que ele está falando é que a expressão do corpo é a própria cultura. Né? A expressão corporal, ela é a cultura, como ela é a própria cultura. Né? A forma como nós expressamos nosso corpo, ela é a propriamente a cultura que nós estamos fazendo. Né? Isso você pode perceber nessa parte aqui do texto. Né? O corpo é um ponte entre o ser humano e sua cultura. É uma ponte, né? Ela é a essencial ali na expressão da cultura. Posso pensá-lo como um signo que se estabelece entre o sujeito e a cultura. O corpo é do ser humano assim como é da cultura. O corpo como uma forma de mostrar o sujeito e a cultura, ou seja, o corpo, a expressão do corpo é uma expressão da cultura, né? Uma imagem que mostra a sociedade. Conforme o fragmento do artigo científico, as expressões corporais estabelecem com a sociedade uma relação de. Letra A, restrita e indivisível? Não, né? A gente viu, né, que essa relação, né, varia de espaço, de grupo social para grupo social, de tempo para tempo. Ou seja, há uma divisão bem clara, né, dos valores da cultura indígena e da cultura portuguesa. Ou seja, é bem divisível, na verdade. Né? Então a letra A não faz muito sentido. Letra B, intrínseca e temporal. Isso mesmo, intrínseca e temporal. Por que intrínseca? Né? Porque depende de grupo para grupo e depende de indivíduo para indivíduo. Né? E ela está ligada com a questão do corpo, que é uma questão intrínseca, né? Não é algo externo nosso. Ao mesmo tempo também é algo temporal, né? Como eu destaquei aqui no começo, né? Um determinado tempo, né? O tempo todo o texto está falando dessa questão temporal, né? Tempo, do tempo que ele também fala, né? Por quê? Porque a cultura ela varia com o tempo. E se a cultura varia com o tempo, a expressão corporal também varia com o tempo, né? Já que a expressão corporal é justamente a expressão da cultura propriamente. Então essa é a nossa alternativa aqui, tá? Letra C, homogênea e padronizada, nada a ver, né? As culturas, como eu falei, elas mudam, elas são heterogêneas, na verdade, né? Ou seja, elas mudam de país para país, de sociedade para sociedade, de tempo para tempo. Ou seja, não é como se todo mundo fosse igualzinho, não. Não é assim, né? Cada grupo, cada sociedade, cada tempo tem uma cultura específica e que é diferente das outras, né? Ou seja, não é algo homogêneo e padronizado. A letra D, na minha opinião, é que ela era bem forte também, eu creio que muita gente acabou caindo na letra D. Mas a letra D está errada, né? Que ela fala imagética e representativa. E não é propriamente imagética, né? Isso aqui pode confundir principalmente com essa parte aqui final do texto, né? Que fala uma imagem que mostra a sociedade. Mas na verdade, né? Que a cultura, a expressão cultural, ela é propriamente a cultura, né? Ela é um fragmento da cultura, né? Ela é a expressão da cultura, primeiramente, como o próprio texto dá a entender. Ou seja, não é como se fosse uma imagem, não é como se fosse uma representação. Não, ela é propriamente a cultura, né? Não é uma mera representação, não é uma mera imagem. Por isso que a letra D estaria errada. Letra E, né? Comunicacional e excludente? Não, não é excludente, né? Diferentes culturas podem conviver, né? É, podem conviver. E não necessariamente também atribui essa questão comunicacional. Ok, na verdade tem, ok, tem esse caráter comunicacional, mas não é excludente. Porque, de fato, né, a expressão corporal com a sociedade, ela expressa algo sobre aquela sociedade, que é a cultura dela, né? Mas não necessariamente excludente com outras culturas, né? A expressão corporal, sei lá, dos indígenas não é necessariamente é, exclusiva, né? Ou exclui outras culturas necessariamente, tá? Então, por isso, a gente fica com a letra B, tá certo? Bom, seguindo aqui, a gente tem a questão 33, né? Eu tinha até buscado ela aqui, deixa eu tirar esses riscos. Que apresenta um texto aqui do Olavo Bilac, né, que ele escreve a Gonçalves Dias, né, como o próprio comando vai falar aqui pra gente, né, em A Gonçalves Dias, o parnasiano Olavo Bilac homenageia um dos grandes poetas do romantismo brasileiro, que é o Gonçalves Dias, certo? Bom, lembrando, né, o parnasianismo é, como eu falei, uma escola literária brasileira, né, que tende ao formalismo, que tende ao culto da forma, né, a uma estrutura mais rígida, uma estrutura mais ordenada, certinha e tudo mais, né, e que é mais objetiva, né, ou seja, ela dispensa a subjetividade do romantismo,
ela é, como vamos dizer assim, uma contracorrente, né? O parnasianismo vem justamente para combater o subjetivismo do romantismo, né? Que é o romantismo aqui falado, né, do romantismo brasileiro do Gonçalves Dias, tá? Mas em si, isso não vai ser muito útil aqui para resolver a questão, tá? Em Gonçalves Dias, o parnasiano Olavo Bilac homenageia um dos grandes pés do romantismo brasileiro. No poema, o eu lírico indica que há uma semelhança entre os dois movimentos literários, né? Ou seja, uma semelhança entre o parnasianismo, né, e o romantismo, tá? Qual que seria essa semelhança, né? Bom, a semelhança é que os dois tinham uma certa idealização, tá? O romantismo, ele ficou muito conhecido pela idealização, né? Tanto é que quando a gente fala do romance propriamente, né, sempre tem do romantismo, né, propriamente, sempre tem aquela idealização do casal perfeito, do amor perfeito, né, e que sempre dá certo no final e tudo mais. Há uma idealização, né, é, no romantismo. E o parnasianismo também tem essa ideia, só que mais ligada com a questão da cultura brasileira, tá? O parnasianismo tem essa ideia mais de nacionalismo e tal. É, essa ideia mais da cultura brasileira, de valorizar a terra brasileira, a nacionalidade brasileira e tudo mais. Ou seja, os dois, eles de algum modo, eles idealizam de fato. Eles têm algo em comum que é a idealização, tá? Os dois idealizam. O romantismo idealiza a questão do romance, a questão de tudo ser perfeito, né? De tudo ser romântico e tal, de tudo ser justamente idealista mesmo, né? Inclusive a primeira fase, né? Do romantismo é o indianismo, né? Que ele tem essa idealização do índio herói, né? Que é o índio virtuoso e tudo mais, o indígena virtuoso, que é uma idealização também. E no parnasianismo tem isso relacionado mais com a cultura, com a terra brasileira, né, com a nacionalidade brasileira. Então os dois, se você perceber, né, tem essa questão. Ambas as culturas, ambas as escolas compartilham a idealização é, de algum ponto da cultura brasileira, né? Isso está expresso aqui no texto, tá? Celebraste o domínio soberano das grandes tribos do tropel fermente, né? Falando como se fosse algo épico, assim, algo realmente uma idealização, uma romantização até da coisa, né? É, o entrechoar insano das tacapes vibrados rijamente, o maracá e as flechas, o estridente, troar da inúbia, o canitar indiano, e eternizado o povo americano. Vives eterno em teu poema ingente, esses revoltos largos rios, essas zonas fecundas, esses seculares verdejantes e amplíssimas florestas. Guarda em teu nome, e a lira que pulsaste ainda se escuta a derramar nos ares o estridor das batalhas que contaste, né? Ou seja, dando um olhar bem realmente romantizado aqui da, da, da realidade brasileira, né? Dessa questão da descrição do ambiente, das grandes, como se fosse algo épico, né? Algo, assim, grandioso, né? Ou seja, apresenta uma certa ideia romântica, né? Não, sei lá, não tá apresentando defeitos aqui, tá dando uma ideia de grandiosidade quando você lê esse texto. Que é justamente o que está marcado aqui, né, na letra A. Né, visão idealizada da realidade brasileira. Ou seja, tanto o romantismo, né, principalmente na sua primeira fase com o indianismo, né, quanto o parnasianismo, eles compartilham desse ideal, né, de exaltar a cultura nacional, de exaltar a nacionalidade brasileira, de exaltar o Brasil, né, de dar esse tom épico, majestoso, né, ao Brasil propriamente. Então, ambos compartilham dessa visão idealizada na realidade brasileira. Letra B, integração com os povos latino-americanos? Não, né, não tem nada a ver disso no romantismo, não tem nada disso no romantismo. Tem até uma citação aqui, né, o povo americano e tal. Só que lembrando que o comando tá pedindo uma relação entre o romantismo e o parnasianismo, né? Então não é só porque tá aqui no texto que necessariamente é, seja correta a letra B, tá? Porque precisaria ser uma relação que estaria presente tanto no parnasianismo quanto no romantismo, né? E no romantismo a gente não encontra isso, né? E nem no parnasianismo, na verdade, né? Tem só no texto aqui especificamente. Letra C, posição crítica diante dos problemas da nação. Na verdade, ele tá idealizando, né? Ele não tá criticando nem nada. Quem critica muito, na verdade, é o realismo, tá? Que vai vir depois e tal. Mas que aí demonstra a realidade propriamente, né? Vamos dizer assim, os defeitos, os prós e os contras, né? Que aí vai falar de problemas sociais e tudo mais. O modernismo também vai falar sobre isso. Fazer críticas sociais e tal. Mas aqui nessa época, né, do parnasianismo, do romantismo, a visão da literatura era bem idealizada, né? Tendia muito mais a exaltar do que criticar propriamente. Não mostrava os defeitos do Brasil em si. Exaltação da serenidade encontrada na natureza. Não, né? Isso
não é algo comum ao parnasianismo e romantismo. Embora talvez tenha aqui no texto, e nem é uma serenidade, né? Tá falando de guerra e tal. Embora ele fale dos lagos e tal, não tem uma serenidade propriamente, né? É, e nem é algo comum às duas escolas necessariamente, né? Os dois movimentos literários. Representação estereotipada da figura do indígena, isso de fato se demonstra no romantismo, né? Mas ele não tá falando disso aqui no parnasianismo, tá? Nesse texto parnasiano. Então a gente fica com a letra A, que é a alternativa correta. Bom, a questão 43 aqui vai falar bastante sobre Camões, né? Luís de Camões foi o principal autor da língua portuguesa, creio eu o maior, né? Provavelmente considerado o maior, né? Ele foi o escritor dos Lusíadas, que é a principal obra em língua portuguesa, tá? Que é um épico. Assim como, por exemplo, a gente tem a Odisseia, né? Que narra a viagem de Odisseu, né? De Ulisses, depois do fim da Guerra de Troia. A gente tem a Ilíada, que narra a Guerra de Troia. A gente tem a Eneida, que narra a viagem de Enéas, né? Fugindo da Guerra de Troia. A gente tem a Divina Comédia, que é um épico também de Dante, no contexto medieval, né, que ele vai pro inferno, sobe pro purgatório, vai pro paraíso. Assim como isso, a gente tem o grande épico, que no caso na Divina Comédia é o épico italiano, né, italiano medieval. Assim como a gente tem todos esses épicos, né, da cultura greco-romana, da cultura medieval, a gente tem o grande épico da língua portuguesa, que é os Lusíadas, né, que é a viagem de Vasco da Gama nos Lusíadas de Luís de Camões, né, a principal obra dele. E os Lusíadas de Camões foi a principal obra da língua portuguesa, tá? Ela que inaugurou, de certo modo, a língua portuguesa tal como nós conhecemos atualmente, a língua portuguesa moderna, né? Porque antes, a língua portuguesa, ela era o chamado português arcaico, né? Que é, por exemplo, o português das cartas, da carta, por exemplo, de Pero Vaz e Caminha. Se você pegar, né? Ele é um português bem diferente. Só que nos Lusíadas, Camões ele vai, de certo modo, desenvolvendo a língua portuguesa e ele inaugura nesse texto dele a língua portuguesa propriamente, tal como nós conhecemos hoje, né? Embora seja diferente, ela já é muito mais próxima da gente do que o português arcaico, por exemplo. Certo? E é isso que o texto vai estar comentando aqui, né? Ele vai estar falando que, assim como Lutero inaugurou o alemão, assim como Dante, né, o autor da Divina Comédia, criou o italiano de algum modo, né? Porque na escrita deles, né? Conforme esses autores, né, como Lutero, Dante, eles iam escrevendo, né? Os textos deles, eles iam justamente inaugurando, eles iam inventando as palavras dessas línguas, né? Então eles iam, de certo modo, criando a língua no processo da escrita. E assim, então o texto aqui ele faz essa comparação, né? Assim como Dante criou o italiano escrevendo a Divina Comédia, assim como Lutero criou o alemão através da Reforma Protestante, também Camões, quando escreveu os Lusíadas, fundou o português de algum modo, tá? Porque assim o português foi tomando forma, né, com a criação, com a escrita de Camões. Então Camões é um autor fundamental da língua portuguesa. Isso, de certo modo, então, essa questão ela vai pegar um pouco da história da língua portuguesa, combar também com essa questão da história da língua portuguesa e da literatura, né? Que é a questão dos Lusíadas aqui de Camões. É, e aí fala também com essa questão, né, que o português é a língua mais próxima do latim e tal, que ele cita aqui no final, enfim. E aí o comando vai falar o seguinte pra gente, né? O texto aponta a indiscutível importância de Luís Vaz de Camões para a consolidação da língua portuguesa e fundamenta como ideia secundária a letra A, a evolução assimétrica da variante falada do latim no século XVI. Não fala disso aqui no texto, né? Similaridade histórica dos registros gramaticais das línguas portuguesas, das línguas europeias, nada a ver, né? Se, sei lá, tipo, você pegar a gramática do alemão, do inglês é muito mais diferente, é muito diferente do, principalmente, sei lá, se pegar o alemão é muito diferente do português, né? Da gramática portuguesa e tal. Tem até formas verbais totalmente diferentes, pronomes que, por exemplo, pronome neutro, né? Algumas línguas europeias têm, né? Enquanto o português não tem e tal. Tem umas paradas bem diferentes, né? Umas formas de pronome, forma de verbal que não tem, ou seja, são bem diferentes. Relação estabelecida entre a maturidade linguística e literária de um país, né? Não necessariamente, né? Ele não está falando que um país é mais maduro se ele tiver uma língua desenvolvida ou uma literatura desenvolvida. Letra D, que é a resposta certa, né? A legitimidade da linguagem literária enquanto consolidadora de um idioma, né? Ou seja, ele fala da importância da escrita para consolidar um idioma, né? Porque a escrita ela desenvolve o idioma, né? Ou seja, o Camões, né, no processo da escrita da Lusíadas, ele desenvolveu a língua portuguesa, né? Ele criou o português moderno.
Assim como Dante desenvolveu o italiano escrevendo a Divina Comédia, né? Ou seja, a literatura é fundamental para o desenvolvimento da língua, porque a literatura ela é uma escrita, né? O processo de escrita. Então, assim como Lutero desenvolveu o alemão escrevendo os textos da Reforma Protestante, assim como Dante desenvolveu o italiano escrevendo a Divina Comédia, Camões desenvolveu a língua portuguesa escrevendo os Lusíadas, né? É isso que o texto está dando a entender aqui pra gente. Que é o que a letra D tá falando, tá? E a letra E vai falar o seguinte, né? Faculdade evolutiva de idiomas na transição do medievo ao renascimento, né? Pelo contrário, o texto tá falando que os idiomas evoluem, né? E tal. Que eles são desenvolvidos com o tempo conforme a escrita é feita, né? Que é o que tá falando aqui na letra D pra gente, que é a resposta certa. Bom, essa próxima questão aqui é a última, creio eu, né? Isso mesmo, essa é a última questão. É a questão 32, que vai falar aqui sobre o filme A Flor do Beruti, o resenhista utiliza como recurso em sua escrita a. Beleza, então vamos ler o texto aqui rapidamente, né? Os filmes da saga indígena feitos por João Salvisa e René Nader Messora são tanto diferentes do habitual. Essa percepção se acentua é a Flor do Beruti. Buriti, sei lá como se fala isso aqui. Eles não agem como cineastas em terra estrangeira. Não estou soluçando aqui, perdão. Mas como antropólogos dispostos a conhecer o povo que pretendem filmar antes de tratá-los. Ao longo do filme, conhecemos os costumes do povo Krahô, capacidade de viver na natureza, bababá, seu humor, enfim. Há também sinais de coisas que mudaram o contato com os brancos, tipo de roupa e tal, né? Ou seja, ele está falando aqui de como que a cultura foi afetada e tal, a cultura indígena que é mostrada no texto, essa questão aqui própria do contato, né, que mudou a cultura deles, preservação de hábitos, enfim. Aí ele fala, né? Que a principal parte aqui para resolver essa questão tá aqui no primeiro parágrafo, né? Que ele tá falando dessa questão aqui, que os cineastas, né? Eles não agem como é, cineastas em terra estrangeira, né? Eles de fato buscaram entender a cultura própria do povo aqui para conseguir entender, né? Para explicar o texto, né? Para mostrar no filme. Ou seja, eles se preocuparam em entender a cultura indígena para mostrar no filme, né? Eles não simplesmente chegaram lá e mostraram de forma preconceituosa, né? De forma como eles entendiam. Não, eles buscaram de fato entender profundamente como é a cultura indígena para mostrar fidedignamente isso no texto, no texto não, no filme deles, né? Ou seja, eles quiseram mostrar como de fato a cultura é, né? Sem preconceito, sem, vamos dizer assim, é, sem, sem ser algo, vamos dizer assim, imagético, né? Algo superficial. E o comando fala, né? Para qualificar positivamente o filme A Flor do Buriti, o resenhista utiliza como recurso em sua escrita justamente essa comparação, né? Falando que os produtores, eles não ficaram só na superficialidade, na ideia, na imagem popular, vamos dizer assim, no senso comum, nesse preconceito. Não, eles foram lá e buscaram entender de fato como é a cultura indígena daquele povo que está sendo retratado no filme. Ou seja, eles agiram de certo modo como antropólogos, né? Eles Isso é o que é citado aqui no texto, né? Antropólogos dispostos a conhecer o povo que pretendem filmar antes de retratá-los. Ou seja, antes de gravar o filme, eles foram lá e quiseram conhecer o povo para retratar fidedignamente aquele povo, né? Para mostrar a realidade de fato daquele povo. Ou seja, isso aqui é claramente um traço, né, que atribui uma positividade ao filme, né? Ou seja, está mostrando que o filme tenta ser fidedigno, que os roteiristas se preocuparam, né, em ser o mais fidedigno possível com esse povo, né? Ou seja, isso é uma qualidade atribuída ao filme aqui no texto, que é justamente o que fala a letra A, né? A aproximação dos produtores a antropólogos, né? Ou seja, de algum modo eles se assemelharam, né? Eles se aproximaram como antropólogos, né? Eles buscaram entender aquele povo. O antropólogo, né? Justamente aquele é, antropólogo é a profissão, né? O estudioso de povos, né? Ou seja, eles buscaram entender a história, a cultura daquele povo, né? Daquele povo que estava sendo retratado ali no filme. Né? Ou seja, eles buscaram ativamente estudar aquele povo, aquela cultura indígena retratada ali, né? Eles agiram como antropólogos para gravar o filme. Aí letra B, reproduções exatas da fala de um personagem? Não, isso daqui, mesmo se isso aqui fosse verdade, né? Que de fato tem, né? É caçador de supermercado aqui. Isso não qualifica positivamente um filme, né? Eu, sei lá, eu falar uma frase aqui, sei lá, o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. É uma frase do filme O Gladiador. Eu citar essa frase aqui aleatoriamente não significa que eu tô falando pra você que o filme é bom, né? Eu só citei aleatoriamente uma frase do filme. Mas não quer dizer que eu tô qualificando o filme como bom só porque eu citei uma frase aleatória dele.
Letra C, exemplificação dos animais domésticos do Craho. Não, né? Eu citar que, sei lá, no Gladiador aparece mamute. No filme Gladiador aparece o mamute, né? Que é um animal. Ok, isso não faz com que eu esteja falando pra você que o filme Gladiador é bom, né? Ou seja, eu citar que, sei lá, tem um animal doméstico no filme do Scooby-Doo. Não muda nada, não faz com que eu esteja falando que o filme é bom, tá? Ou seja, também não faz sentido essa letra C, né? Porque ele tá querendo algo que qualifique positivamente o filme. Ou seja, tem que ser um comentário que foi feito no texto que qualifique o filme positivamente, que mostre uma característica boa do filme, né? E essas coisas aqui não são qualificações positivas. A letra D, constatação da preservação dos costumes ancestrais. Ok, há de fato uma constatação da preservação. Não, perdão. Não há uma constatação dos costumes, da preservação dos costumes ancestrais. Por quê? Porque se você ler o texto, né? Ele fala aqui, ó. Eu acabei buscando demais aqui. Deixa eu apagar um pouco aqui, né? Ele fala aqui, ó. Há também sinais de coisas que mudaram no contato com os brancos, ou seja, com os europeus, né? Ou seja, a cultura indígena ela foi mudando conforme ela teve contato com os brancos. Os tipos de roupas que usam agora com frequência, esse contato não os denaturou na visão do filme. Eles preservam seus hábitos, adornos, suas festas e danças, mesmo animais e tal, mas houve de fato uma mudança com o contato, né? Ou seja, não foi uma preservação total, né? Então não há uma constatação da preservação dos costumes ancestrais totalmente, tá? Ou seja, há uma mudança. E mesmo que, sei lá, fosse constatada uma preservação, isso não qualifica nem positivamente nem negativamente o filme, tá? É, mesmo que, sei lá, essa D fosse verdadeira, né? Ela ainda seria errada, porque esse comentário aqui que é feito, né, da preservação dos costumes ancestrais, ele não diz respeito à qualidade do filme, tá? É tipo eu falar, no filme Gladiador, eles mostraram que os romanos preservaram a cultura de ir no. Caramba, agora eu me esqueci o nome. No Coliseu, né? Ok, tá, mas o que isso tem a ver? Isso diz se o filme é bom ou ruim? Não, né? O comando da questão tá pedindo uma coisa do texto que diga que se o filme é bom ou ruim, né? Que atribua uma qualidade positiva ao filme. Eu dizer que se preservou, que houve uma constatação da preservação dos costumes ancestrais, isso não diz se o filme é bom ou ruim, tá? Então não faz diferença também. E por fim, a letra E, né? Delimitação de juízo de valor sobre a mescla de culturas, também não faz juízo de valor sobre a qualidade do filme, portanto a única alternativa que faz sentido é a letra A, que é a única que atribui uma qualidade positiva ao texto, né? Ao filme, né? Ou seja, mostra que há uma preocupação de fidedignidade no, no filme e, portanto, atribui uma qualidade positiva ao texto, né? Qualifica positivamente o filme e, portanto, é a única que faz sentido aqui nesse contexto. Fechou? Muito obrigado a todos. Essa é a correção. Qualquer dúvida pode mandar aí no privado, qualquer questão que vocês ficarem com dúvida em relação à prova, enfim, simulado, a matéria, que eu responderei aí. Fechou? Então falou.